Pitágoras. Agora entramos na escola pitagórica, ainda entre os pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates. E o Pitágoras foi um dos filósofos mais importantes dessa tradição que vem antes do Sócrates. Ele viveu lá por volta de 570 a 495 a.C. Ele nasceu na ilha de Samos, onde hoje é a costa da Turquia, mas era um povoado, uma cidade grega também. E também ele depois foi para o sul da Itália, na região de Crotona, onde ele desenvolveu bastante sua escola. E ele foi um dos filósofos mais importantes dessa tradição. E ele mantém aquela tradição que vem desde o Tales, que era, como nós falamos, o primeiro filósofo. E essa tradição de ver na matemática uma relação importante. Então a matemática era importante para esses filósofos, e para o Pitágoras ela se torna ainda mais central. E inclusive em sua escola, que tinha um sentido de ética muito grande e de desenvolvimento espiritual, nós temos o número como sendo arqué. Então o arqué, que era aquele princípio fundamental que nós falamos, que tinha para o Tales de Mileto era a água, para o Anaximandro era o apeiron, para o Anaxímenes é o ar. Então para o Pitágoras é o número. Então, justamente o fundamento da realidade é uma estrutura matemática. Então, o cosmos, aquela busca que nós estávamos vendo de explicar o cosmos, de explicar a realidade, para ele tinha uma ordem matemática. Então o universo ele possuía uma estrutura numérica. A realidade era organizada por proporções e relações matemáticas. E a harmonia do mundo era uma harmonia matemática. E mesmo as relações musicais, com seus intervalos harmônicos, também era visto como relações matemáticas. E se via, inclusive, se tentava descobrir qual eram as músicas tocadas pelos astros em seus movimentos. Então as proporções geométricas eram fundamentais, e por isso temos hoje o teorema que é um dos mais importantes da matemática até hoje, é chamado Teorema de Pitágoras. E com ele nós conseguimos fazer qualquer tipo de cálculo dentro da geometria. Então a regularidade observada na natureza tinha esses princípios matemáticos. E a harmonia das coisas também tinha esse princípio, onde o número era extremamente importante. A escola pitagórica, ela era uma escola iniciática, então tinha a necessidade dos discípulos aprenderem de forma que não era pública, e normalmente era
eram ensino orais e internos. Então, hoje nós usamos a palavra esotérica para esse tipo de ensino que é feito para os membros daquele grupo. Então, o Pitágoras tinha em sua escola esse tipo de ensino, e o que chegou para nós alguns elementos como a metempsicose, aqueles termos, aquela forma já mais religiosa de se considerar a reencarnação, a imortalidade da alma, e a purificação da alma por meio da filosofia, né, da disciplina. E isso se torna muito importante em toda a filosofia, mesmo nas escolas que não acreditam na reencarnação ou na imortalidade da alma, mas essa parte da filosofia e da disciplina, das virtudes, se torna extremamente importante e fundamental nas escolas de filosofia mais importantes. Então, a vida ética passa a ser vista como um caminho para essa elevação espiritual. E uma purificação da alma se torna algo fundamental nessa escola. Então, nós não temos apenas aí uma filosofia como nós temos hoje na academia, que são filosofias puramente teóricas e, portanto, se perdeu muito dessa essência. Lá não era algo assim puramente teórico, tinha parte prática. Então tinha uma disciplina pessoal, tinha uma busca de harmonia interior, tinha uma vida comunitária e se buscava viver de acordo com a ordem do cosmos. E, inclusive, a valorização da contemplação e do silêncio também era tida como importante. A escola pitagórica ela teve uma influência muito grande, porque ela influenciou Platão, e a academia platônica tinha uma forte base matemática também. E pela Idade Média, após Platão, com o neoplatonismo, deu prosseguimento ainda a essa doutrina pitagórica, e pela Idade Média ainda seguiram algumas linhas desse neoplatonismo, e isso se manteve vivo. E há quem relacione isso com algumas escolas esotéricas que surgiram posteriormente ali também na Europa, né? Então, algumas escolas esotéricas acabam utilizando alguns dos princípios ali pitagóricos, né? E utilizam até esse nome, né? Mas, de fato, foi uma escola assim, bem importante para a filosofia.